Hoje eu vim conversar com a doutora Roseli Andrade, dermatologista, sobre assuntos que sempre vêm na nossa cabeça, algumas dúvidas. Por exemplo, manchas. A gente já falou muito sobre manchas com a doutora. E aí, outro dia me perguntaram, a rosácea é um tipo de mancha? Ela mancha porque está manchado o nosso rosto, mas ela é na classificação das manchas? Não. Não, a rosácea, ela tem um fundo mais parecido com as espinhas. Então, quem que tem rosácea? Normalmente são mulheres na idade adulta, a partir dos 35, 40 anos, e também alguns homens. Às vezes, eu não sei se você já caracterizou, homens com bastante idade, eu tô falando lá pelos 70, 75 anos, que tem um nariz muito vermelho, um nariz até deformado, parece que tem umas craterinhas. Isso é rosácea? Isso também é. E quando a gente fala em rosácea, a gente imagina aqui, né? Só na bochecha, A característica da rosácea, então, é o seguinte. Então, são espinhas que aparecem. Então, tem o pontinho de pulso, aquele pontinho amarelo. Mas a base da pele não é uma pele de coloração normal, como no adolescente. É uma base vermelha. Por que que é vermelha? Os vasos que circulam debaixo da nossa pele, que fazem a nutrição da pele, eles ficam mais na superfície e eles se dilatam, dando aquele aspecto cor-de-rosa nas bochechas. Então, normalmente pega essa região medial, diferente da acne relacionada a hormônio, na mulher pega mais essa região do queixo. Então, na rosácea, normalmente são as bochechas rosadas e o nariz e vários pontinhos de espinha, tanto em homens quanto em mulheres e mais na vida adulta até a terceira idade. Por quê? Por que as pessoas desenvolvem? Porque ela desenvolve isso, né? Na verdade ela já tem essa característica, tem um componente familiar importante, então as pessoas que são caucasianos, que a gente chama, são pessoas de pele mais clara, bem branquinhas, às vezes loiras, às vezes até com olho claro ou não, por causa da mistura que a gente tem aqui no Brasil, mas ela é bem característica do povo europeu, né? Então, o que acontece? Essa pele é uma pele que tem uma tendência de oleosidade, as glândulas de sebo, que são os poros, ficam muito abertas, muito dilatadas e são muito producentes. Esse sebo produz demais e aí isso contamina pelas bactérias da pele. E a próprio tecido de circulação, que são os vasos sanguíneos, também se manifestam com essa superficialização, dando esse aspecto rosado. Então, as pessoas têm tendência à pele oleosa, têm a tendência dessa pele mais branquinha e que pode estar associado com alteração hormonal. Então, existem determinados hormônios, tanto na mulher quanto no homem, que estimulam o sebo, principalmente a testosterona do homem e também a progesterona da mulher. Então, períodos do mês menstrual dessa mulher, ela pode ter uma piora dessa rosácea, por conta dessas oscilações hormonais. Agora, tem tratamento, tem solução? Você só tem um controle, ela vai voltar sempre? Porque eu já vi, eu tenho pessoas que eu conheço que de vez em quando a rosácea aparece e às vezes a pele tá calma, né? Uhum. Ela tem um tratamento que você pode findar isso ou não? É só um controle? Quem tem rosácea tem essa tendência. Então, ela pode ter crises e tem períodos de melhora. O que favorece a crise? Normalmente, mudança de temperatura, as alterações hormonais que eu falei, alimentação muito ligada com carboidrato. O carboidrato, ele dá uma hiperprodução de sebo. Existem também estudos que mostram que derivados do leite, então os lactáceos todos também estimulam o sebo e principalmente estresse. A rosácea está muito ligada com o estresse. Então existem períodos que ela vai e fazer um pico de agudização, que a gente chama. Nesses picos, a gente entra com uma medicação tanto local quanto oral. Tirou da crise, a gente continua só com as medicações locais, diminui a medicação oral. Por quê? Ela sempre tem essa tendência. Então, ela tá ali, tranquilinha, mas algum fator externo ou interno faz o gatilho para que aquilo se manifeste. Então, infelizmente, quem tem sempre vai ter, mas pode controlar e espaçar bastante essas crises. Então vai ter uma crise, o ano que vem ter outra crise, e não ter crise a cada 15 dias, como às vezes a gente vê. E é comum, porque aí o fator emocional também influencia bastante. É comum outros problemas de pele serem desencadeados por fator emocional? Sim, a grande maioria dos problemas de pele tem relação com o estresse. Por quê? Quando a gente está lá no embriãozinho, existem células que se derivam e se diferenciam
para um tecido, para outro órgão, para outro órgão. E existem 2 tecidos que são que são originados da mesma célula-mãe, vamos dizer assim, que é o tecido nervoso, do sistema nervoso central, e a pele. Então, tudo que tem componente emocional tem alguns reflexos na pele. Por quê? Vitiligo piora com estresse emocional. Psoríase piora com estresse emocional. A própria dermatite seborreica, que é a produção exagerada do sebo no couro cabeludo, né? Às vezes no rosto, que são esses farelos, também pioram com o emocional. A rosácea piora com o emocional. As dermatites de inverno, que são as dermatites alérgicas, consideradas dermatites atópicas ou eczema atópico, também piora com o emocional. Então, a resposta é a célula-mãe do tecido nervoso, que é a fabricação dos neurônios, etc, etc, é a mesma célula da pele. Por isso, essa ligação tão importante entre esses dois. Mas é esse emocional entra o seu tratamento dermatológico, mas o probleminha tá lá nessa célula. E aí, como você faz esse... Tem algum conjunto com um psicólogo, com um psiquiatra, com alguma coisa emocional, ou não? Ou os produtos e a farmácia dermatológica já tem essa união para esse tratamento? Não, o que a gente faz é tirar a pessoa da crise, tá? Então, a gente vai lá como uma emergência e eu vou conversar com a pessoa. Olha, o estresse emocional interfere na sua doença, ok? O que você pode fazer para melhorar esse estresse emocional? Então, existem vários caminhos. Você está passando por algum momento específico, uma separação, um processo importante na profissão, uma mudança de trabalho, enfim. Então, isso é focal? Você acha que sozinho você vai... Com o tempo isso vai melhorar? Ok. Você precisa de uma ajuda psicológica? Você precisa tomar um remédio químico que de repente nessa situação específica possa te tranquilizar? Porque senão é como se fosse... imagina que um copo transbordando paliativo, e eu vou lá secar esse copo, mas esse copo continua transbordando. Então, eu vou te dar esse toque, vamos dizer assim, que tem o componente emocional, porque às vezes a pessoa não sabe e não nem aceita liga. também, muitas vezes. Por ignorar o fato, não sabe da associação e outros que negam essa associação. Se a pessoa nega é mais difícil, é claro. Difícil. Então, psicólogo, psiquiatra, às vezes quando precisa medicamento, uma meditação, uma atividade lúdica, que seja uma pintura, que seja um crochê, uma pintura de porcelana, enfim, uma yoga, existem vários tratamentos. E eu vou pontuar isso para ele, mas cabe a ele aí buscar o caminho. Tem um monte de pergunta ainda para fazer para ela. A gente tem que fazer outros programas, Vamos porque lá. a gente vem com uma pauta e é assim mesmo, né, Rô? Desdobra. E aí você gera várias interrogações na minha cabeça, né, de querer realmente passar o melhor para vocês. Então a gente volta mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço.